Depois a gente vai até meio-dia, isso? Qual é o nosso horário? É meio-dia, né? Então nós vamos aproveitar bem o tempo, vou fazer a exposição e vocês podem anotar aí os questionamentos. No final a gente vai levantar a mão e faz as perguntas e as respostas, tá bom? Eu tinha pedido, já chegou, uma água, né? Cearense não pode ficar sem água, né? Então, bom dia a todos. Bom, tem muita gente aqui. O bom dia foi tão fraco que eu acho que só responderam os desencarnados. Eu queria escutar os encarnados agora. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos, encarnados e desencarnados. Queremos dizer da nossa alegria de poder estar aqui neste encontro maravilhoso. E iremos abordar o tema dependência química. Então vamos pedir a Jesus, o mestre inesquecível de todos nós, para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e através de seus mensageiros nos inspire, nos auxilie e nos abençoe a todos. A questão dos vícios, meus amigos, é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. A questão da dependência química, que vai falar tão somente das drogas, ele é apenas um ponto de uma questão muito maior. O nosso orientador espiritual, através da inspiração, mediunidade ostensiva, ele nos diz que a questão dos vícios é muito mais ampla. Que não existem tão somente os vícios do álcool, do tabaco, das drogas ilícitas, mas que nós, seres humanos, temos muitas outras paixões, vícios, verdadeiras fugas psicológicas. Então vamos encontrar, por exemplo, nós buscando nos anestesiar das nossas dificuldades diárias. Nós vamos buscar muitas vezes os vícios para fugir dos problemas, tentar buscar um prazer, uma satisfação efêmera, de modo a encontrar algum sentido para a nossa vida. Mas vamos encontrar vários tipos de vícios. Há o vício até da religião. Tem pessoas que se dedicam tanto à causa espírita que podem estar fugindo das dificuldades da sua casa, do seu lar. Às vezes frequentam o centro todos os dias, porque inconscientemente não querem chegar em casa e encontrar os problemas familiares. Às vezes pessoas viciadas no trabalho, trabalham 14, 16 horas por dia, muitas vezes porque não conseguem enxergar as suas imperfeições, porque o psicanalista Carl Gustav Jung chamava de sombra, aquilo que nos é desconhecido, que não é tão somente os defeitos que não enxergamos, mas também as virtudes que trazemos em germe, virtudes latentes, a sombra dourada que nós não enxergamos. Então, como temos dificuldades em dominar essas imperfeições, muitas vezes estamos fugindo através desses anestésicos da vida real. E tem um psicólogo chamado John Welwood, no livro Em Busca de uma Psicologia do Despertar, não é um livro espírita, é um livro da psicologia. Ele estudou muito o budismo e viajou até o Oriente, buscando encontrar o Nirvana, o Samadhi, ou Samadhi, buscar a iluminação interior. E conhecendo outros gurus, outros lamas, que ali estavam também naquela tentativa, ele percebeu que muitos deles não estavam ali tão somente pelo sentido espiritual, pela busca da iluminação, mas que eram verdadeiras fugas psicológicas também. Eram pessoas com dificuldades nos seus lares, pessoas talvez não bem realizadas profissionalmente e que estavam tentando, muitas vezes, compensar aquele problema de autoestima através da fuga para o ascetismo, para o alto dos montes, para a meditação. Então ele defende que nós devemos sim buscar o não ego do budismo, a renúncia que Jesus nos falava, renunciar-se a si mesmo e seguir Jesus, buscar o Cristo interno, buscar realmente o nosso autoconhecimento, a
nossa iluminação interior. Então nós temos pessoas viciadas, por exemplo, em internet. Jovens, pessoas maduras, que passam horas abrindo e-mails, olhando sites de mensagens, sites de chat, de conversa, Orkut, sem uma crítica a esses instrumentos. Eu tenho Orkut, inclusive. Mas muitas vezes estamos demorando demasiadamente nessas ocupações. Vamos ver pessoas viciadas na comida, buscando o prazer efêmero do alimento, o chocolate, o doce, sobretudo, para compensar algo que está vazio. Santo Agostinho dizia que o homem tem um vazio do tamanho de Deus no seu coração. E o psicólogo espírita Adenauer Novaes, da Bahia, ele defende, por exemplo, que há muitos espíritas preocupados em se angelizar e se tornarem anjos, e esquecendo antes de se humanizarem, de reconhecer-se humanos também. E chama-nos a atenção de que não adianta nada nós mandarmos um jovem drogadito, um alcoólatra, para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrirmos qual é o vazio interior que aquela droga, que a bebida está preenchendo. E muitas vezes aquele vazio é uma grave depressão, por exemplo. Estive falando certa vez num programa de rádio, e o locutor falou que esteve no encontro dos Alcoólicos Anônimos, essa instituição respeitabilíssima, que tem ajudado milhões de pessoas em todo o planeta. Quando ele falou que uma das possíveis causas do alcoolismo era a depressão, o presidente do AA levantou-se e disse: eu me tornei alcoólatra porque tinha uma grave depressão. Então, todos aqueles que buscamos seguir Allan Kardec, nós não podemos nos deter nos efeitos. A droga, o vício é um efeito. Nós temos que remontar as causas e não tão somente criticar a pessoa que está fazendo uma busca. O Dr. Deepak Chopra, indiano, radicado nos Estados Unidos, na Califórnia, estudioso da Ayurveda, da medicina indiana, da psiconeuroimunologia, ele diz que um seminário que está inclusive disponível em audiobook em espanhol, logra vencer as tuas adições, ou seja, os teus vícios. Ele fala que todo aquele que busca o vício é também um buscador, que é alguém que está à procura de um sentido da vida, de uma realização, de uma sensação diferente, está buscando também a felicidade. Só que nós não sabemos ainda encontrá-la. Queremos encontrar no mundo ainda de provas e expiações, no mundo onde estamos aqui para sermos experimentados, provados. Queremos encontrar a felicidade no mundo ainda atrasado. E Allan Kardec interroga nas questões 920 e seguintes se é possível encontrarmos a felicidade absoluta aqui na Terra, ao que as entidades venerandas dizem que não. Dizem que encontraremos aqui a felicidade relativa, que deveremos sim ser tão felizes quanto possível aqui na Terra, mas que aqui não encontraremos a felicidade, porque ainda um mundo de provas e de expiações, de sofrimento, de reparações. É uma escola, um hospital, é um manicômio, é um templo, é uma prisão. No livro Céu e Inferno chega a afirmar os espíritos, eles afirmam que a Terra é o purgatório, é um purgatório. Então nós queremos encontrar a felicidade no mundo ainda atrasado. E temos na mídia a ditadura da felicidade, não é? Os atores, os cantores, os astros de cinema, da grande mídia, eles posando belos, jovens, ricos, sempre sorrindo nas fotos. Mas quando nós investigamos a vida da maioria deles, estão em completa dificuldade. Muitos buscando o alcoolismo, as drogas, buscando o suicídio, a família em frangalhos, com dificuldades em relacionamento com seus pais, filhos, irmãos.
Então vamos encontrar, numa aparente felicidade, muitos problemas. Então hoje a gente não pode mais ter dificuldade, não podemos ficar depressivos, por exemplo, porque a ditadura é da felicidade. Temos que estar sempre sorrindo, temos que estar sempre de bom humor para que as pessoas nos aceitem. Porque está fora de moda ser romântico. Nas palestras sobre depressão eu digo que eu não tenho mais depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique, né? Ou então tem episódios de romantismo, porque o romantismo no passado, meus amigos, era tudo depressão. Os poetas românticos, muitos encarnaram de tuberculose, porque a depressão abala o sistema imunológico, e eles sucumbiram, muitos deles, com a peste branca. Vamos ver que muitos gênios, muitos pintores, escultores, artistas, poetas, músicos, eram depressivos, só que naquele tempo se diziam românticos, e era chique ser romântico. Hoje parece que o romantismo está fora de moda. Então quando vocês estiverem ou conhecerem alguém que está passando por um episódio de depressão, não diga que eles estão depressivos, diga que eles estão passando por um momento de romantismo, de introspecção, de autoconhecimento, que a depressão vai nos ajudar a nos autoconhecer, a buscar um sentido especial para a vida que muitas vezes não encontramos no cotidiano. Então ela vem como remédio amargo, como cirurgia grave, para nos ajudar a descobrir o verdadeiro sentido da vida. Eu tenho que agradecer a depressão, porque se não fosse ela, até hoje eu talvez fosse ateu, como fui durante 12 anos. Extremamente materialista, orgulhoso, egoísta. Ainda tenho muitas dessas coisas, mas pelo menos acreditamos em Deus. Então o vício vai ser um anestésico. E em Fortaleza eu conheci uma senhora muito proximamente. Ela é espírita, diz: Nazareno, você sabe, eu sou espírita, meu marido também, e ele está bebendo todos os dias. E ele está trazendo para a nossa casa espíritos inferiores. O que eu devo fazer? Ele fez uma pergunta que normalmente a gente não faz: por que ele está bebendo? Buscar a causa, não tão somente criticar a pessoa. Ela disse: você sabe, o nosso filho de apenas 14 anos de idade, depois de sofrer 8 anos de leucemia, várias cirurgias, desencarnou com muito sofrimento. Era o único filho biológico dele. E eu disse: senhora, se fosse comigo, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa. Agora eu tenho intimidade com a senhora, ele quer muito bem, e percebo em você que você está a cerca de uns 10 quilos acima do peso. Seu marido está se anestesiando na bebida e a senhora na comida. Os dois estão precisando de auxílio. Então vejam que a gente tem que descobrir a causa, o que está por trás disso. Vamos ver as pessoas viciadas em novelas. Não vivem a sua vida, vivem a vida dos personagens que são apresentados pela televisão. Pessoas viciadas em filmes, homens, sobretudo, viciados em futebol, assistem partidas e mais partidas, campeonatos, sistematicamente. Há os vícios mais saudáveis, como o da leitura. Vejam que os vícios são de diversas formas. Tem as drogas lícitas, as drogas ilícitas, e tem aqueles vícios que não fazem tanto mal. Mas muitas vezes vamos perceber que a pessoa fora de si mesma, ela está buscando fora o que não encontrou dentro de si, ou que ainda não aprendeu a encontrar. Temos pessoas viciadas no sexo, na sexolatria. E muitos de nós, durante o sono físico, desdobrados, somos levados para regiões eróticas, passamos a noite namorando. Então vejam como nós temos tantas dificuldades. E as mulheres, que são espíritos muito elevados, diz o nosso orientador, ela diz: Nazareno, as mulheres, elas aprendem na gestação
na criação dos filhos, nesta ou em outras encarnações, ou quando elas se dedicam à educação de crianças, quando adotam aqueles pequeninos, quando são professoras, dirigentes da evangelização, elas aprendem o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra, o amor incondicional, que vai ser, aliás, o melhor remédio para o tratamento dos vícios, o amor incondicional das mães. Mas tem um ponto onde elas perdem toda a sua vantagem diante dos homens. Eu perguntei, qual é esse ponto? Numa tal de fofoca. Eu falei isso numa casa espírita e uma senhora que estava lá atrás levantou a mão, indignada, e disse: Nazareno, mas tem muito homem fofoqueiro também, viu? Minha senhora, no espiritismo nada é por acaso. Certamente foi mulher na encarnação passada. Está preparado para ser a futura. É brincadeira, né, meus amigos? É só para despertar um pouco vocês. Tem muito homem fofoqueiro de verdade. Nós somos divulgadores de notícias. Somos divulgadores. É diferente nosso modelo de vida. Explicou por quê. Então veja que as pessoas estão ali, elas não vivem a sua vida, não enxergam os seus problemas, mas enxergam o argueiro, a farpa que cobre o olho do vizinho, não percebendo a trave que cobre o dela. E aí vive para falar da vida alheia. O seu prazer, a sua ocupação é falar da vizinha, do marido da vizinha, dos filhos da vizinha, porque ela projeta inconscientemente as suas dificuldades, enxerga nos outros o que ela não percebe em si ou na sua família. Vejam como nós somos atrapalhadinhos ainda, não? Estamos aqui na Terra, nessa escola, e em vez de aprendermos as lições que nos são passadas, em vez de respondermos aos questionários que nos são apresentados, nós estamos nos anestesiando em fugas psicológicas, como aborda muito bem o espírito Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos fugindo. E esquecemos que a missão nossa aqui na Terra, nos diz Allan Kardec, é nos auto-aperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Não estamos aqui para falar nem cuidar da vida alheia. Está lá no Evangelho de Jesus: quem te nomeou juiz do teu irmão? Então estamos nos anestesiando em várias coisas diferentes. No jogo, na jogatina, a pessoa tem uma compulsão e é levada muitas vezes, inspirada por entidades menos felizes, também ligadas àquelas sensações primárias. Elas são conduzidas às vezes a perder todo o seu patrimônio, buscando a satisfação daquela vitória efêmera, de ter um ganho rápido, sente o prazer. E o nosso organismo, ele se condiciona nessas sensações. Ele aprende, existe uma memória dessas sensações. Toda vez que experimentamos prazer, há uma satisfação, uma geração de endorfinas, e a gente acaba ficando viciado naquele prazer. Por isso a importância, meus amigos, de compreendermos ainda a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual no estágio em que nos encontramos. Na questão 742, quando trata da guerra, Allan Kardec e os espíritos lhe respondem que estamos ainda muito animalizados, que temos ainda presentes em muitos de nós os instintos. E uma das coisas que vai levar-nos à drogadição vai ser o que o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o motivo pelo qual desempenhamos muitas de nossas ações, o principal obstáculo ao progresso que Jesus combateu, o orgulho. Muitas vezes por causa do nosso orgulho. O orgulho cria o perfeccionismo, o excesso de cobrança. A gente quer agradar a todos,
Nós queremos muito ser aceitos porque temos muito medo. O Dr. Deepak Chopra, nesse seminário citado, vencendo os nossos vícios, ele nos diz que uma das principais causas da drogadição é também o medo. E eu concordo com ele. Veja que o medo é uma consequência do instinto de autoconservação da espécie, o instinto de preservação dos animais. Nós temos muito medo e por isso desenvolvemos o egoísmo, que junto com o orgulho são os dois vícios de comportamento mais graves segundo a doutrina espírita. O egoísmo é o vício mais radical, ou seja, mais enraizado, segundo o Livro dos Espíritos. O orgulho, diz Allan Kardec, em Obras Póstumas, que antecede o egoísmo. No item 228 dos Livros dos Médiuns, Kardec pergunta: qual dentre as muitas imperfeições humanas os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade? E as entidades venerandas dizem que entre as muitas imperfeições morais, que são outras tantas portas abertas à influência dos espíritos menos felizes, aqueles aproveitam com mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite que tem, menos percebe. Ele impede-nos de enxergarmos as nossas imperfeições. Como eu não enxergo o que tem de errado comigo, eu não consigo me melhorar, não consigo cumprir o objetivo principal da nossa existência na Terra. É o principal obstáculo ao progresso. Então, através do autoconhecimento que nos fala a questão 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. Os espíritos dizem: um filósofo da vossa antiguidade já vos dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento. E o espírito que usa o pseudônimo de Hamed através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, diz que nós conhecemos muito do mundo material. Nós temos as ciências, temos a biologia, a química, a física, a astronomia, conhecemos dos astros, conhecemos muito da medicina, da tecnologia, da informática, nós conhecemos muito do mundo material, mas não conseguimos encontrar a felicidade nele. E nós, os espíritas e espiritualistas, conhecemos muito do mundo espiritual. Através das obras dos espíritos, como André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, da obra O Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno, das obras da Média Ivane do Amaral Pereira e tantos outros, Chico Xavier, nós sabemos muito do mundo espiritual, mas também não encontramos a felicidade nesse conhecimento. O mundo que de fato precisamos conhecer é o nosso mundo íntimo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, enxergar quais os talentos que o Pai nos confiou, quais as nossas potencialidades divinas, aquilo que já trazemos de outras existências, colocarmos aqueles talentos para produzir, e aí encontraremos mais sentido para nossas vidas, mais felicidade, mais contentamento. Descobriremos qual a nossa vocação e vamos crescer, por exemplo, que pais que obrigam os filhos a seguir determinada carreira, porque desejam projetar-se nos filhos, desejam ser benquistos, querem que os vizinhos e os amigos enalteçam a inteligência dos seus filhos, que são formados em medicina, em direito, e aquelas crianças se tornam mais tarde homens frustrados, não advogados, mas mercenários do direito, não médicos, mas negociantes da medicina, infelizes e não realizados. Então vejam que nós não nos conhecemos, e esse medo que gera o orgulho, porque nós temos medo de não sermos aceitos, depois do medo da morte, é o segundo maior medo, segundo a psicologia, é o medo da rejeição. Então nós queremos ser aceitos por todos, e aí nós colocamos essa máscara, essa persona,
para receber a atenção e o carinho dos outros. Me apresento aqui para vocês, falando de maneira suave, falando acerca do Evangelho de Jesus. Vocês podem até pensar, esse menino nazareno, baixinho, cearense, deve ser um espírito muito elevado. Coitados de vocês, meus amigos. Coitado do nazareno. Levem-me para a casa de vocês um mês para vocês verem. Vocês me mandam de volta para o Ceará com passagem, hospedagem, farinha, rapadura, baião de 2 e carne de sol. Na mesma hora. Porque nós temos todas nossas dificuldades. Então, por conta dessa necessidade de ser aceitos, nós nos apresentamos de uma maneira que não somos ainda, para receber o amor dos outros. O orgulho, a vaidade é isso. Não é? Nós colocamos até uma roupa mais arrumadinha, nos vestimos de acordo com a moda, para que ninguém nos critique, porque nós morremos de medo de não sermos aceitos. E por isso o jovem vai para as drogas. Porque desejando ser aceito no seu grupo, naquela época em que ele está se autoafirmando, precisando mostrar para os companheiros que ele também é corajoso, que ele também está na moda, que ele é moderno, que ele tem coragem de beber, de dirigir, de tomar atitudes, de demonstrar um heroísmo falso, não é? Porque lastreado em drogas, que ele é corajoso, ele vai se submeter a experimentar o álcool, o êxtase, o crack, a cocaína, o cigarro, porque quer ser aceito. Porque tem medo de ser taxado de diferente. Quem conhece aqui o grupo musical GAN, Grupo de Arte Nascente? Não? Eles têm uma música Seja Diferente, é linda. Seja diferente, drogas, não. Então a gente tem medo de ser diferente. E esquecemos que os grandes gênios da humanidade se notabilizaram por serem diferentes. Jesus de Nazaré era criticado por todos, foi chamado príncipe dos demônios, era em nome de Beelzebul que ele expulsava os espíritos impuros, diziam os sacerdotes. João Batista era considerado extravagante, morava no deserto, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Francisco de Assis, após iniciar seu apostolado, aquelas pessoas que o amavam passaram a gritar: Pazzo, pazzo, louco, louco. Mas ele era o louco de Deus, era o louco de Deus. Chico Xavier, como foi criticado? Eurípides Barçanufo, o grande médium espírita, que nasceu em 1880. Depois da Sexta-feira da Paixão, do ano de 1904, converte-se ao Espiritismo. E as pessoas que o amavam e veneravam na cidade como professor, educador, vereador, articulista, jornalista, teatrólogo, passaram a dizer: o professor está louco, está endemoniado. Madre Teresa de Calcutá, enfim, todos os grandes homens da humanidade foram diferentes. Jung dizia que nós nascemos originais, únicos, e morremos cópias, com medo das críticas, com medo de sermos taxados de diferentes. Então tenhamos a coragem do Cristo de ser diferentes, de se declarar espírita, sim, dizer: não, meu amigo, eu não vou experimentar. Eu sei que isso é apenas um prazer passageiro, que leva-nos à viciação, à dependência. Eu quero ter liberdade. E eu tenho coragem também para dizer não. Porque aquele que me confessar e testemunhar diante dos homens, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Então vamos fazer como Bezerra de Menezes fez, no dia 16 de agosto de 1886, chamando mais de 2.000 pessoas, políticos, intelectuais, médicos, no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, e declarando-se espírita
publicamente, numa época em que o espiritismo era desconhecido e, portanto, mal falado, quando as casas espíritas eram apedrejadas, Bezerra sobe a tribuna para declarar-se espírita, para falar do seu amor por Jesus, por Allan Kardec, o que foi um grande escândalo em sua época, trazendo muitas inimizades, muitos problemas para ele. Mas com a proteção dos Espíritos do Senhor, ele os pulverizaria, porque era a sua missão aqui na Terra. Então vamos ter a coragem de ser diferentes. Mas já que nós temos medo de críticas, eu devo tentar ajudá-los a resolver esse medo. Então eu vou dar hoje aqui a solução para vocês nunca mais serem criticados na vida. Antes eu gostaria de fazer uma estatística, uma pesquisa. Quem aqui nunca foi criticado na sua existência, por favor levante a mão, eu gostaria de saber. Quem aqui nunca recebeu uma crítica na sua vida? Não vai salvar nenhuma alma, não? Eu vou dar a solução para vocês nunca mais serem criticados. São 3 regras muito simples, eu vi numa agenda jurídica. A primeira regra é: não diga nada, para que as pessoas não critiquem o que você falou. A segunda regra é: não faça nada, para que as pessoas não critiquem os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada. Eu falei isso numa casa espírita. O rapaz na primeira fila, assim, à esquerda, levantou o braço e disse: Nazareno, nem assim vou deixar de criticar a gente. Eu disse: mas como? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Não faça nada, não diga. Então, pessoal, não tem como escapar das críticas. Nem o Cristo de Deus, o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia, segundo o livro dos Espíritos, conseguiu escapar das críticas. Então não adianta ficar fugindo delas. Aliás, o nosso orientador espiritual diz que, ao contrário, se não nos criticarem, cuidado. É sinal que talvez nós não estejamos fazendo nada de especial. E tem lá a frase do Evangelho: que fazes de especial? Acho que, aliás, é nas cartas de Paulo, sabe? Então, o que é que nós estamos fazendo de especial? Jean Sibelius dizia que não se preocupe com as críticas, porque jamais se levantou nenhuma estátua para nenhum crítico, mas somente para aqueles que foram criticados. Então não ter medo das críticas, porque até a timidez pode ser um sinal de orgulho, diz o Espírito Hamed. Ele diz que o tímido, como ele tem muito medo de colocar as suas opiniões, como ele não sabe lidar com as críticas, ele fica calado porque ele não quer se expor. E ele fica quietinho. Então veja que até a timidez pode ser provocada pelo nosso orgulho, pelo nosso medo. Claro que é também falta de prática, né? Falta de experiência de falar em público e assim por diante. Se não tem, talvez, aquela vocação, aquele talento para falar. Está animado lá fora, né, pessoal? Está mais animado que aqui dentro, né? Mas deve estar acabando já. Em palmas. Se tiver alguém ali, só que puder, só dar uma vez, que a gente está em aula aqui, se puder. Só. Você pode dar uma vez para a gente lá? É, o pessoal ali, só para falar um pouquinho mais baixo, se for possível. Se não, se for parte lá da alegria cristã, eu preferia a alegria do que a tristeza. Francisco de Assis dizia que um frágil triste é um triste frágil. Então a gente tem o dever de ser alegres também. Mas por amor a Jesus, não pela alegria dos prazeres efêmeros, passageiros do mundo. Pela alegria do contentamento, da consciência tranquila, da consciência em paz, de termos encontrado a razão da nossa existência, descobrirmos de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. E a doutrina dos Espíritos nos oferece com tanta lucidez, com tanta clareza,
Conhecemos o Evangelho de Jesus, explicado não mais por parábolas tão somente, mas pelo seu significado exato, mais completo, que os Espíritos do Senhor vêm trazer até nós. Então nós temos essa alegria do conhecimento, do esclarecimento, saber que a felicidade futura nos aguarda, porque o meu reino não é deste mundo, dizia Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então vamos ver o medo por trás até do egoísmo, porque nós temos experiências anteriores, no reino animal, sobretudo, quando o princípio inteligente estava sendo formado, não era espírito ainda, era apenas um princípio inteligente. Mas experimentamos, por exemplo, nas tribos indígenas, nas primeiras civilizações, experimentamos períodos de seca, de invernos prolongados, de guerras, de estiagem. E aí aprendemos a acumular coisas, bens, por medo de passar fome. E aí geramos o egoísmo. Por medo nós temos também a inveja, aquela pessoa que muito brilha, que é muito jovem, muito bela, rica, poderosa, carismática, talentosa. Ela nos incomoda, por quê? Porque ela brilha tanto que ela se torna uma ameaça para a minha autoestima. E aí, por medo, eu tenho inveja. E o que é que eu faço para compensar isso? Uso outra arma terrível chamada maledicência, fofoca. Vou falar mal daquela pessoa que brilha, falar mal de Divaldo Franco, porque ele aparece muito, porque tentando diminuí-lo, eu posso aparentemente crescer. Vamos ver o medo por trás do ciúme, que transforma os relacionamentos em verdadeiros tormentos, verdadeiras obsessões entre encarnados. A obsessão não é só desencarnado para encarnado, não, entre encarnados também. Então vamos ver o medo por trás de muitos problemas: vaidade, egoísmo e o orgulho, esse medo da rejeição, o medo de ser diferente. Então, na questão do alcoolismo, por exemplo, nós estamos ainda muito preconceituosos. Nós estamos nos limitando aos efeitos. Quando a Organização Mundial de Saúde diz que o alcoolismo é uma doença e que há mesmo um percentual da população que não pode nem começar a beber, porque senão vai desenvolver o vício. Os médicos não sabem explicar por que aquele percentual não pode nem começar a usar o álcool, que vai se tornar alcoólatra. Mas nós sabemos. Reencarnacionistas que somos, poderemos talvez inferir que muitos daqueles foram viciados, dependentes, alcoólatras em outras encarnações, depressivos, com problemas afetivos, familiares, sexuais, conflitos existenciais, nesta ou em outras encarnações, e por isso tem aquela tendência: se começarem a beber, vão se tornar dependentes. Então, às vezes, aquele alcoólatra já vem de várias encarnações e a gente tenta ajudar. A mãe faz de tudo, sofre como ninguém para socorrê-lo, e ele desencarna alcoólatra. E aí você vai dizer: ah, Nazareno, então quer dizer que não serviu de nada o remédio poderoso que você nos falou do amor incondicional das mães? Claro que serviu. Mas aquele problema era muito maior, não era tão somente um problema do efeito, mas havia ali uma causa para ser tratada. Por exemplo, eu descobri que me tornei palestrante. Minha psicóloga me solucionou: Nazareno, você se tornou palestrante porque você tem problema de autoestima. Aí você dá palestras porque você quer receber o reconhecimento das pessoas, os aplausos, o carinho. É uma compensação, mas toda compensação é só um alívio. Você tem que tratar a causa, o problema. Tinha também sentimento de culpa inconsciente de outras existências. E aí fazia de tudo para servir, não sabia dizer não. Esquecia do que Jesus nos falava há 2 mil anos: que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. De tudo que ultrapassa dali provém do maligno. Então os pais têm o dever de dizer sim, sim, não, não para os filhos.
Porque eles estão na época justamente mais importante para serem moldados, sobretudo até os 7 anos de idade. É quando eles estão mais fáceis de serem aperfeiçoados, de terem as arestas aparadas, de terem os caracteres da personalidade alterados, modificados. A psicologia confirmou o que o Espiritismo diz há 151 anos atrás, dizendo que a personalidade está formada por volta dos 7 ou 8 anos de idade. E depois a gente muda muito pouco, mas que os caracteres das personalidades já estão ali consolidados. Então é muito importante a educação dos pais. E as mães vão ajudar muito. Porque aquela pessoa desencarnou ao qual não quer dizer que você conseguiu ajudar. Conseguiu sim, talvez na outra encarnação eles já vencem o vício. E nós estamos aqui na Terra, meus amigos, é para ajudar também, mas não para salvar as pessoas. O Espírito do Remédio chama a atenção para nós fazermos caridade, sim, mas sem salvacionismo, porque o salvacionismo é o nosso orgulho. Então a gente quer salvar os outros, quer salvar o filho, o marido, o irmão, quando a nossa missão aqui na Terra é nos auto-aperfeiçoar, não é salvar ninguém. Vamos por caridade, por amor ao próximo, por amor a Deus, amar o nosso irmão, ou seja, compreendê-lo, aceitá-lo. Primeiro isso, porque amor é aceitação, compreensão, respeito, união, né? Vejam que diabo vem diabolos, o grego significa aquele que divide, aquele que separa. Então vamos ficar unidos. Quando a família chega junto, a droga vai embora. O slogan da campanha antidrogas. Então estamos unidos aos nossos familiares. Compreender e aceitar a dificuldade daquele espírito, porque todos nós aqui estamos em aprendizado. Todos estamos aqui para sermos consertados, dizia Bezerra de Menezes, que é uma grande oficina. E reclamamos do vício do álcool, mas quantos de nós estamos viciados nos barbitúricos, nos antidistônicos, nos ansiolíticos? Hoje é a geração Lexotan, sem fazer propaganda de qualquer medicação. O remédio eu posso tomar, mas o meu marido não pode tomar o remédio, entre aspas, do álcool, né? Porque é também um anestésico. É também um relaxante. Apesar que todos os psiquiatras dizem que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Ou seja, ele provoca uma alegria, sim, inicial, uma euforia. Por quê? Porque ele age no centro da censura. E a pessoa fica mais desinibida, fica sem vergonha. E aí ela começa a falar mais, brincar mais, contar piadas, dançar, faz isso, faz aquilo, que ela não tinha coragem antes. E aí fica mais alegre, se retroalimenta, inclusive, das palhaçadas que faz. Então ela fica mais corajosa, porque menos inibida. E fica mais alegre por conta disso. Mas o efeito é passageiro, poucas horas. Logo depois vem a ressaca, que é um quadro de sintomas tipicamente depressivo, melancólico. Porque ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, em vez de ajudar quem está com depressão, vai piorar. Alivia um pouco e depois agrava o problema. Então, muitos de nós estamos nos refugiando na bebida. E temos que tomar um cuidado para não sermos aquela mãe, aquela esposa, que por orgulho, olha o orgulho por trás de muitos dos nossos atos, que ela quer salvar o marido, mas é por orgulho. Quer ser a salvadora da pátria. Ou então muitas vezes vamos ver a mulher questionando o esposo, não é porque quer o bem dele tão somente, não é porque só quer ajudá-lo e porque ele está errado, ela acredita, mas é por orgulho, porque ela não suporta que as vizinhas digam que ela é casada com um alcoólatra, porque o pai não suporta que os vizinhos digam que na família tem um filho alcoólatra, viciado em drogas, porque eles sabem que o vício é o primeiro passo para uma série de problemas. É uma escalada, não é? É uma descida, muitas vezes sem volta. A pessoa entra no vício, às vezes leve, do cigarro, da bebida, e aí vai mergulhando cada vez mais profundamente.
fica dependente, não tem dinheiro para comprar o cigarro, a bebida, a droga. Experimenta o crack, que tem um poder de dependência, de viciação imenso, rápido. E é barato, por isso ele é tão terrível, é pior do que a cocaína. A pessoa vai buscar furtar para ter dinheiro. Começa dentro de casa tirando dinheiro do pai, da mãe, escondido. Gasta todo o seu salário com a bebida, com a droga. Depois começa a furtar. E aí vai começar a usar armas. Às vezes mata. Tem que se defender dos traficantes, dos cobradores. E acaba matando também, se envolvendo com gangues, com falanges de bandidos. E vai descambando cada vez mais para a depreciação moral completa. Então vamos ver que muitas vezes nós estamos combatendo, não é porque queremos ajudar, muitas vezes é por orgulho nosso. Então quando o marido chega em casa alcoolizado, ele encontra a mulher de cara feia. E pior, meus amigos, com um bobe na cabeça, um lenço amarrado. Parece um ET. De cara feia, começa a dizer: você é um mau pai, um mau trabalhador, um mau exemplo. Já estava bebendo de novo. O que é que ele vai fazer? Vai beber mais. Vai para o barzinho onde encontra amor, aceitação, alegria dos amigos. Vai beber mais. Porque não encontra amor, aceitação, compreensão na sua casa. Então a mulher está agravando isso. Então a gente tem que ajudar sim, mas temos que usar o amor incondicional. O Dr. Deepak Chopra disse que o amor incondicional é fácil da gente treinar. Que ele é tão somente nós, por exemplo, escutarmos uma pessoa e não emitir qualquer julgamento. Escutar ela falar qualquer coisa e não julgar, não condenar. Isso é praticar o amor incondicional. Respeito. Então quando a gente vai fazendo esse trabalho, só chegar aqui a gravação. De autoconhecimento, vamos perceber essas coisas. Vamos nos lembrar, por exemplo, de Isaías Claro, expositor espírita de São Paulo. Ele é promotor e contou que certa vez soube da história de uma mulher que morava numa cidade pequenina, casada há pouco tempo. E em pouco tempo seu marido começou a frequentar a cidade vizinha à noite, beber, frequentar bordéis. E ela, com muita resignação, orava, continuava firme. Vários anos se passaram. Chegaram mesmo algumas prostitutas a vir incomodá-la, a vir criticá-la, fazer pouco da sua existência. Muitas vizinhas falavam: mas você não vê que o seu marido é um alcoólatra, que está indo para os bordéis, aqui na cidade ao lado? Ela, compreendendo a sua missão aqui na Terra, o compromisso que muitas vezes assumimos no mundo espiritual, a questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos planejam as provas porque vão passar aqui na Terra, e eles dizem que sim, e nós programamos a nossa encarnação normalmente, e nisso consiste o livre-arbítrio, ou seja, nós temos o livre-arbítrio. Ela, compreendendo a missão evangélica destinada, cheia do amor de Jesus, da força da oração, ela respondia: meu marido está doente, ele está enfermo, um dia ele vai ficar. E continuava nas suas preces, nas suas orações, na sua dedicação, no seu amor incondicional, até que um dia aquele homem, percebendo o anjo tutelar que ele encontrava em sua casa, mudou de vida e se tornou um marido exemplar. Então vejam como o amor é uma força tão poderosa. O amor das mães é tão importante em nossas vidas,
que não somos nós os doutrinadores ou dialogadores com os espíritos que fazemos doutrinação, não. Nós ali dirigimos a reunião, conversamos com eles, eles desabafam, recebem os fluidos vitais dos médiuns, se melhoram vibratoriamente, percebem o que antes não percebiam porque estavam fixados no monoegoísmo, na ideia cristalizada. Eles conseguem enxergar os bons espíritos, a equipe espiritual de socorro, os enfermeiros, médicos do mundo espiritual, recebem as nossas vibrações de amor, os passes. Eles se melhoram vibratoriamente e ali, sempre que possível, lhe é permitido enxergar os seus familiares que vêm a seu encontro, aquela mãezinha querida. E quando aquele ser que estava vários anos, décadas muitas vezes, sofrendo no mundo espiritual, preso numa ideia de vingança, enxerga aquele ser que ele dedicou tantos anos de amor, de renúncia, de sacrifício, desejando todo o seu bem-estar, toda a sua felicidade, todo o seu bem. Ele se emociona, vão as lágrimas, a gente também, todo mundo chora, e aceitam seguir com elas. São elas que são as doutrinadoras, não somos nós. Porque é aquele amor que sempre ajuda, que sempre auxilia. Aquele amor humilde, aquele amor incondicional das mães, que mesmo o filho equivocado, ela sempre o aconchega no peito. Ora a Jesus por ele. Aquele é o único remédio para nós ajudarmos os nossos irmãos gradativos. O único e mais poderoso. O conhecimento, o esclarecimento vai nos ajudar muito, mas vai ser esse amor. Porque o conhecimento sem amor nos transforma em tiranos. Então, em vez de nós ajudarmos nossos filhos, nossos irmãos, nossos maridos, nós vamos nos tornar os juízes, os promotores de acusação, os policiais das vidas deles. Não é isso que nós devemos ser. Quem te nomeou juízo teu irmão? Então Jesus, que era puro, que poderia condenar os pecadores, jamais o fez. Chamou a atenção, sim, dos orgulhosos, dos fariseus, doutores da lei, que tinham muito conhecimento. Mas, com os pecadores, ele diz: mulher, onde estavam aqueles que te condenavam? Eles se foram, Senhor, pois eu também não te condeno. E ele podia. Espírito puro deveria, sim, dar um sermão merecido naquela mulher, uma adúltera. Mas, ao contrário, ele diz: eu também não te condeno. Vá, e de futuro não tornes a pecar. Ainda deu de futuro para ela. Não quis nem que ela virasse anjo do dia para noite. Porque a gente quer colher frutos antes de estarem maduros. Queremos que aqueles espíritos ainda na infância espiritual deem testemunhos de grandeza, de evolução que ainda não possuem. Por orgulho nosso. E queremos ter o filho perfeito, a filha extraordinária, o marido exemplar. Para que as pessoas, para que a nossa família não nos critique. Então vamos fazer um exercício de humildade, de amor incondicional diante desses irmãos. Não pergunta. É que atualmente a gente sabe que muitas crianças, elas provêm de uma gravidez não planejada e não desejada, né? Porque tem diferença. E sabendo disso, é mais fácil um jovem, né, nesse momento, principalmente da adolescência, adentrar as drogas. E sabendo que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus, né? Talvez esperar de uma criança que não teve a satisfação, não teve um amor materno, né? Não teve uma família que pudesse dar a base necessária para superar esse vazio do tamanho de Deus que todos nós temos, assim, mesmo com a certeza, a fé, o amor de Deus, é que nós sabemos que eles podem superar, né, as dificuldades por que passaram, até porque não tiveram o amor da família, esse amor materno. Aí eu fico me perguntando, o quanto é que nós saber que o amor materno é essencial, como é que a gente pode estar colaborando com jovens, né, ou adultos que não
alternância. Como é que você chama? Kelvin. Kelvin, você é médium? Médium? Sim. Acho que não. Nós somos. Porque ela chamou a atenção de pontos que eu estava deixando de lado, que é fundamental nessa vez. Família. Alberto Almeida, no seminário A Família por Dentro, um dos melhores expositores sobre esse tema, ele fala da importância que é termos uma família que nos dê essa proteção, esse anteparo. Porque quase todos os jovens, meus amigos, vão experimentar as drogas. Hoje, com a facilidade que nós temos, né, da comunicação, da internet, do tráfico de entorpecentes, é praticamente impossível que eles não experimentem. Então eles vão experimentar. E o que é que nós temos que fazer? Estar prontos para amparar. Porque se eles receberem uma proteção, esse anteparo da família, eles vão ter muito mais condições de enfrentar a dificuldade. Se ele tem um pai que, em vez de ser um policial, um juiz, postura que Jesus mais combateu, dizendo, ai de vós, fariseus hipócritas, porque eles ficavam lá na praça pública apontando que era puro, que era impuro, que estava certo, que estava errado. Enquanto que Jesus descia à condição dos pecadores e conversava com eles. Então os pais, as mães têm que fazer isso. Em vez de exigir que o seu filho chegue até a estatura espiritual que eles têm, devem descer a sua condição na humildade e dizer, meu filho, na sua idade eu também experimentei o álcool. Quem aqui de nós não experimentou? O fumo, o álcool, o lança-perfume? Era tão comum, né, na nossa época. E a gente tem que dizer, ser honesto, olha, eu experimentei. Eu fazia isso porque eu queria agradar aos meus amigos, queria poder participar daquele grupinho. E meu filho, eu tenho que lhe dizer que não vale a pena você experimentar. Evite os excessos, porque pode gerar dependência, pode desencarnar alcoolizado. Os espíritos que morrem em morte violenta de acidentes ficam muitas vezes sem consciência que desencarnaram durante muito tempo. Você está atraindo más influências espirituais, porque existem obsessões ligadas ao vício. No livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, vale a pena conhecer, pessoal. A linguagem é bem fácil. Os melhores livros sobre mediunidade, além do livro dos médiuns que nós temos, diz que ali é um tipo de mediunidade. O obsessor sugando os vapores do álcool, do tabaco, das drogas, através do encarnado. Mas não são inimigos, não. A Marlene Nobre, no livro Obsessão e Suas Máscaras, chama de obsessão compartilhada. Porque são companheiros. Quem aqui já leu o livro Sexo e Destino, de André Luiz? Vocês lembram do Cláudio e do Moreira? Cláudio está lá encarnado e Moreira, o espírito, chega e diz, Cláudio, vamos tomar uma? Ele vai. É como um amigo encarnado que chama para beber. E protege-o. É o protetor do Cláudio. Porque dizem alguns espíritos, isso não foi submetido ainda ao controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, que nos ensina Kardec, mas que demora muito tempo para se acoplar ao encarnado, para poder sorver aquelas drogas, aquelas sensações do sexo, do álcool, da comida, do tabaco. Demora algum tempo. Então, como ele conseguiu aquela, entre aspas, caneca fluídica, né? Então ele faz de tudo para manter. Então todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que bebo tem santo forte, né? Mas não é que seja um santo forte, é que tem um espírito que é viciado também, como ele, que o protege. Então na hora de cair na meia da rua, em vez de cair para o lado dos carros, ele cai para o lado da calçada. Dirige sozinho e chega. Graças a Deus tem essa lei seca agora, que está salvando 50 vidas por dia no Brasil. Onde o trânsito mata tanto quanto o infarto e o câncer, que parece que é a terceira maior causa de mortes. Então vejam que há também a influência espiritual. Meu filho, olha, você vai estar atraindo espíritos menos felizes, depressivos, conflitos. Vamos ver muitas vezes a pessoa buscando algo por causa de relacionamentos amorosos frustrados, né? Aquela carência afetiva que a gente tem.
O amor de Jesus é capaz de cobrir essa nossa carência. Nós temos muita carência afetiva. O Adenauer tem um texto muito interessante chamado Amor e Carência. Quem quiser procurar na internet, tem na internet. Amor e Carência, muito interessante, mostrando por que a gente casa. Por variados motivos, menos pelo amor. E todos temos uma carência muito grande. Então, há, por exemplo, pessoas... Eu conheço o relato de um senhor de uns 60 anos de idade, alcoólatra no último grau, que quando perguntaram: mas por que você começou a beber? Ele era apaixonado por uma jovem e casou-se com outro. E como ele tem aquele conflito afetivo, daí o perigo das lesões afetivas nele, daí a importância da responsabilidade nossa nos relacionamentos. Porque lesionamos outra pessoa que muitas vezes não tem condições, não tem estrutura para suportar aquela dificuldade, e aí descamba para o vício, para o suicídio. Aliás, dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, que o suicida que tem consciência do que faz, diferentemente daquele outro que age no impulso, não é? No momento do desespero, da quebra financeira, do problema mais grave, aquele que tem consciência, por exemplo, aquele que sabe que bebe vai desencarnar por causa da bebida, com cirrose hepática, com problemas nervosos, neurológicos, metade dos leitos dos hospitais psiquiátricos são ocupados por alcoólatras. Metade. 50% dos fumantes morrem por causa do fumo. Metade morre por causa do fumo. Ah, vai morrer de qualquer jeito, sim, mas quem fuma, metade vai morrer por causa do fumo, não vai ser por outras causas. E chega no mundo espiritual em condição lastimável, porque o perispírito fica impregnado daqueles problemas. Que a gente faz no nosso corpo físico, lesionamos o perispírito também. Então muitas vezes tem crianças hoje nascendo com cirrose hepática. E os médicos assombrados: mas como que os meninos recém-nascidos têm cirrose? Às vezes alcoólatra na encarnação passada. Outros nascendo com enfisema pulmonar, ou com câncer de pulmão, ex-tabagistas de outras vidas. Não sabendo por que Deus permite uma pessoa nascer aleijada, nascer cega? Para se ele mesmo pegou um revólver, tirou um projétil contra o centro da visão, do cérebro, contra o centro da fala, atirou-se de um precipício, lesionando a coluna, ficando paraplégico. Não é Deus que castiga, não. Somos nós que cometemos isso com o nosso corpo. E aí muitas vezes reencarnamos ainda trazendo a sequela do nosso perispírito. Então na hora que lesionamos ele com excesso de comida, está lá no livro Nosso Lar, André Luiz chega no mundo espiritual na condição de suicida, e ele questiona, não revolta-se. Mas o doutor Henrique de Luna diz: André, meu filho, você que está médico, tinha consciência dos excessos de comida, dos excessos alcoólicos, e você contraiu sífilis, relacionamento extraconjugal. Você vem dizer para mim que você não chega na condição de suicídio? E esses suicidas são duplamente os mais culpáveis, diz o livro dos Espíritos, que a pessoa tem consciência, tem tempo para se libertar. Então vejam como o desencarne é uma coisa tão séria, né? A gente morre de medo de morrer. O problema é morrer, o problema é após a morte, como vai ser a morte. E morrer é fácil, pessoal, o difícil é desencarnar. Desencarnar é difícil. Porque nós estamos ainda presos às paixões materiais, aos vícios, à comida, ao sexo, ao relacionamento afetivo doentio, ao apego. São as duas maiores causas de sofrimento, segundo os budistas, é o apego e a ignorância. Então a gente tem muito apego ainda às coisas, às pessoas. Então precisamos trabalhar no nosso estado interior, buscar a humildade para ajudar os nossos filhos. E meus filhos eu experimentei, não vale a pena por isso, olha, consequências do mundo espiritual, consequências da próxima encarnação, más influências, problema de acidentes. Imagine você ter um acidente, um carro, e ficar sem uma perna, ficar cego, deixar de ver o nosso irmão do sol, que é belo e majestoso, que nos aquece e alumia, deixar de ver os nossos irmãos passarinhos,
as praias do meu querido Ceará. Então, meus amigos, é um tesouro muito grande que a gente tem. A vida, a existência. Não vale a pena. Você quer? Vai lá, você faz de conta. Você bota um pouquinho de Guaraná, bota um pouquinho ali de cerveja, mistura, sei lá, fala uma coisa assim, para enganar um pouco seus amigos. Pronto. Tome pouco. Ah, mas é porque eu tenho timidez. Olha aí, timidez. O que é que tem por trás da timidez? Orgulho e medo. Tem medo de chegar nas meninas. E o que é que as meninas preferem? Eu quero aqui fazer uma pesquisa aqui. As meninas, há mais tempo e há menos tempo, né? O que é que vocês preferem? A abordagem de um rapaz que chega alcoolizado, embriagado, mesmo que chegue com mais coragem, ou um rapaz que chega sóbrio, mesmo que tímido? O que é que vocês preferem? Sóbrio, tímido, né? Porque o alcoólico, aliás, está pegando qualquer um, né? Porque diz que não existe mulher feia, existe pouca bebida, né? Aí o cara está ali, não sabe nem lembra nem o nome de você depois. A mulher não quer isso, a mulher prefere que um jovem autoconfiante, né, firme, mesmo que chegue tímido. Tem mulher que adora a timidez, tem mulher que adora homem tímido. Na verdade, tem mulher que gosta. Que não gosta daqueles que chegam já assim com cara de que vai dominar tudo, né? O galo do galinheiro, o rei do pedaço, não. Tem aqueles ali de óculos ali, tímidos. Tem gosto para tudo, pessoal. E se a gente programou no mundo espiritual a prova que a gente ia passar, aquele casamento que a gente vai ter na Terra, na maioria das vezes a gente programou. Então a outra pode fugir, pode correr léguas, a gente vai atrás, a gente consegue pegar danada, a gente consegue. Não é verdade? Vence pelo cansaço, mas vence. Então, se a gente programou, não se preocupe, porque a gente vai encontrar aquela pessoa. E se não encontrar, é porque a nossa prova era passar por existência, experimentando a solidão que pode se transformar em solidariedade. Né? Não seja solitário, seja solidário. Só fica sozinho quem quer. Quem só pensa em si mesmo, o egoísmo, a supervalorização de si mesmo, diz-nos a obra kardeciana. Então vamos compreender a importância da família como anteparo. Então, se o jovem sabe que mesmo que fazendo coisa errada, mesmo que experimentando a bebida, mesmo que se tornando dependente, sabe que vai ter o apoio do pai, que o pai é amigo dele, que aí ele pode confessar com o pai: papai, olha, eu acho que eu estou viciado. Porque o pai é amigo, não é mais o fariseu, o doutor da lei, a julgar e a condenar ninguém. É o amigo que está do lado, meu filho. Nós vamos lhe ajudar. Mas sem recriminação, sem gerar culpa, que agrava, a pessoa vai beber mais, vai usar mais droga da culpa, sentimento de culpa. E aliás, a gente tem que tirar o rótulo, porque a gente usa muito rótulo. Eu falei do rótulo de depressivo, vamos usar o rótulo de romântico, que é a mesma coisa. Porque o rótulo é muito perigoso. Ele fixa a nossa mente naquela coisa. Então, por exemplo, Buda estava ensinando aos mestres, aliás, aos seus discípulos, como meditar. E um deles disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Eu estou ali na minha cela, mas minha mente fica vagando, eu lembro disso, lembro daquilo, penso naquilo outro, eu não consigo serenar os meus pensamentos. Buda sorriu e disse: não tem problema, meu amigo. Pense em qualquer coisa. Só não pense no macaco. Mas como é que é? Um macaco naquele animal. Ele foi até a sua cela. Depois de 2 horas ele volta: mestre, pelo amor de Deus, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então tudo que a gente combate muito, a gente está dando força para o mal. Por isso Jesus disse: não resistais ao mal, mas se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Ou seja, pagar o mal com o bem, né? Dar a outra face do mal, que é o bem. Tem um vício, vamos trocar ele por outra coisa. Vamos substituir o pensamento negativo por um pensamento. Não é afastar, combater o pensamento negativo, mas substituir. Buscar leituras edificantes, buscar a casa espírita, o passe. A desobsessão vai ser muito útil para os problemas de adicção, de dependência química. Vamos procurar ajuda médica, psicológica. A psicoterapia vai descobrir qual é o vazio interior que a gente está tentando preencher com a mente. Vamos buscar o estudo do Evangelho em grupos, a reforma íntima, mudança dos nossos pensamentos. Porque na hora que a gente vai só pensando coisas boas, meus amigos,
pensamentos nobres, elevados, de amor, de alegria, de esperança, de compaixão, de trabalho no bem, nossos companheiros espirituais são os melhores possíveis. Então no Espiritismo a gente não diz aquele ditado, diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és, não. A gente vai adiante, a gente diz, diz-me o que tu pensas que eu te direi com quem tu andas espiritualmente. Então na hora que a gente coloca o rótulo dependente, drogado, viciado, a gente não consegue tirar aquilo da cabeça. É igual quando a gente vai fazer um regime que o médico proíbe a gente de comer, por exemplo, açúcar ou chocolate. O médico não tira o chocolate da cabeça. Então não é proibir coisas, é fazer uma reeducação alimentar. Escolher alimentos mais saudáveis. Então vamos buscar o alimento espiritual saudável. Vamos escutar palestras. Eu sou ando no meu carro com o Divaldo, com o Raul Teixeira, Alberto Almeida, Francisco Espírito Santo Neto, Frederico Menezes. Eles não sabem não, mas eles passam o dia comigo, porque eu, em vez de escutar só música, eu escuto música também, porque só palestra ninguém aguenta, né? Aí eu boto lá no meu carro, né? CD de MP3, aí coloco várias palestras e fico escutando. Tranquilo, pode me dar tranca, tá fechada, fazer barbeiragem, eu estou ali tranquilo, estou num padrão vibratório, que eu não sintonizo com quem está desarmonizado. Então na hora que eu estou começando a ficar romântico em casa, o que eu faço? Ligo a televisão, boto um DVD, uma palestra de Divaldo Franco, né? Ou outros que vocês prefiram, e aí eu fico lá. Rapaz, muda a psicosfera da casa, muda tudo ali. Quem é médio vidente percebe que vem espíritos ali assistir, espíritos bons, e os maus que querem não saber, olha, o espírito atrasado não quer saber disso, não quer saber de farra, de droga, de sexo irresponsável, de bebida, de cachaça, de fumo, de intrigas. Eles vão querer saber, escutar, ouvir falar de Jesus de Nazaré. Então veja como a gente vai podendo fazer essa profilaxia. O Evangelho no lar, meus amigos, fundamental. A vida do espírita se divide entre antes e depois do Evangelho. Mas ainda eu sou o único espírita, faça sozinho. Você não vai estar sozinho, espiritual. Naquele dia, naquela hora exata que a gente marca uma vez por semana, o mentor espiritual é designado para vir à nossa casa e através da nossa voz, porque os espíritos menos felizes não conseguem ler o nosso pensamento. Os espíritos superiores sim, mas os atrasados não. Então eles precisam escutar a nossa voz. Na hora que a gente está falando de Jesus, da reforma íntima, dos bons exemplos, da caridade, do amor, da alegria, da fraternidade, do perdão, eles se melhoram vibratoriamente. Naquele instante eles conseguem enxergar, que antes não enxergavam os espíritos superiores, que estabeleceu lá tentando ajudar e não conseguiram. Por isso que a gente tem que ler em voz alta. E aí eles se melhoram vibratoriamente e são conduzidos para regiões felizes no mundo espiritual. Então melhora o nosso relacionamento com os encarnados, porque alguns inimigos ficavam fazendo a gente brigar com o marido, com o irmão. E a gente faz uma verdadeira faxina e proteção fluídica, magnética no nosso lar. Está lá no livro Os Mensageiros de André Luiz. Então a proteção, a faxina espiritual. Façam 3 meses, depois vocês ligam para mim. Se não melhorar a vida de você, o que vocês ligam para mim? É melhor do que aquelas promessas que a gente vê nos canais de televisão e de outras religiões. Vale a pena, meus amigos. Façam. É levar Jesus para o nosso lar. Então a gente vai ajudar muito essas pessoas. E vamos ter na Casa Espírita muitos recursos para nos ajudar a combater a drogadição, a dependência química, a psicoterapia para descobrir qual é o vazio interior e tantos outros problemas que podem nos afligir. Então vamos deixar aqui o nosso abraço. Nós chegamos já ao nosso horário. E se tiver alguém interessado em alguma pergunta, a gente abre mais 5 minutinhos para perguntas ou 10, se vocês não se incomodarem. Quantos CDs você já gravou e onde que a gente acha para comprar? Bom, vamos responder temas mais ligados à palestra. Mas estão aqui no nosso encontro, estão à disposição, toda a renda revertida para as casas espíritas que estão realizando esse evento. Então vocês podem encontrar aqui mesmo, a gente tem umas 40 palestras já gravadas, em CDs, DVDs e em CDs de MP3. Alguma outra questão? Alguma coisa que não ficou clara? Importância da família, da casa espírita, evangelização infantil, meus amigos. Ah, Nazareno, meu filho, ele tem livre-arbítrio, ele vai escolher a religião que ele quiser. Mas você escolhe se ele vai para a escola ou não vai para a escola? Você deixa ele escolher? Não, você diz que você vai. Ele não quer saber de fazer dever de casa, mas você encontra. Então, se você acha que o Espiritismo, para você, naquele instante,
É uma boa religião, uma boa filosofia de vida. Você tem o dever de levá-lo para a evangelização infantil. Então, a importância de colocar. Depois, quando ele completar 18 anos, ou quando ele sair de casa, ele vai poder escolher a religião que ele quiser, né? Mas vai levar ali a sementinha do ensinamento, da lógica, do bom senso de Allan Kardec. A gente falou da crítica, né? Mas às vezes, muitas vezes a crítica vem junto com a maledicência. E como é que nós lidamos com isso? Como é que nós faz para lidar com esse tipo de coisa? Tem a crítica construtiva e a crítica destrutiva, né? E o pessoal diz que a boa é construtiva, o nosso orientador diz que não. Que a boa mesmo é destrutiva. Mas como, Nazaré? É porque ele diz que ela serve para destruir o nosso orgulho. Porque nós estamos aqui no mundo de provas. O que é o mundo de provas? Vocês já pensaram nisso? É um mundo de testes. Vocês estão sendo avaliados. Só vai permanecer aqui na Terra os espíritos mais ou menos bons é que vão permanecer aqui. Porque os mansos herdaram a terra de Jesus. Ou seja, a Terra está passando por um mundo de regeneração. E eles, os espíritos que estão aqui, estão sendo provados. Olha, só vai poder ficar aqui é a separação do joio do trigo, dos lobos, das ovelhas, né? Dos cordeiros, dos bodes, que Jesus fala. O final do tempo de provas e expiações para o tempo novo de regeneração. Está em cima da hora já, pessoal. Nós não sabemos precisar quando isso vai acontecer, ou se já começou, alguns dizem que já começou, essa separação. E a gente está fazendo uma prova, está lá um concurso. E a gente tem, meus amigos, do lado aqui o gabarito, a prova com consulta. A gente tem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento. É só marcar, não tem não. Então os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Ou seja, eles são os nossos examinadores, são os nossos aplicadores de prova. Prova de paciência, prova de tolerância, prova de perdão, prova de amor, de renúncia. É a prova. E a vida humana é apenas um minuto diante da eternidade do século. A gente arranca os poucos cabelos que a gente tem, não é? Os probleminhas de uma vida material, que é tão rápido, tão passageira. É só uma prova, é poucas horas de duração essa prova. Vamos ser firmes e vamos passar, marcar no gabarito correto. Porque o nosso mestre, o nosso professor, é Jesus de Nazaré. Então nós estamos em um momento muito grave. Talvez essa encarnação seja a mais importante da nossa existência como espírito. Estamos num momento de passar para um mundo novo, de felicidade, de alegria, ou sermos expatriados daqui para um mundo onde haverá choro e ranger de dentes na fala de Jesus. É o juízo final, entre aspas, que o Cristo nos fala e que o Livro dos Espíritos vem nos explicar, a obra de Kardec, o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que fala que a Terra um dia recebeu espíritos que vieram de um mundo de provas e expiações e passou para um mundo de regeneração. Espíritos que não estavam evoluídos moralmente, só intelectualmente, foram expatriados para cá em 4 grandes grupos: os indianos, os chineses, os egípcios e os arianos, as civilizações ali da Europa. Então é a lenda dos anjos caídos, né? O paraíso perdido era o paraíso, aquele mundo, porque já tinha muita tecnologia, muito conforto, muitas alegrias, um mundo mais elevado, pessoas boas. Eles perderam aquele paraíso e vieram para cá. Eu vejo que a lenda bíblica tem um fundamento. Não é por acaso que ela existe, né? É uma alegoria, mas tem um fundo de razão. Mais alguma pergunta? Sim, e para lidar com a crítica, humildade. Porque o remédio só arde na ferida. No tecido que está sadio não provoca dor. Se incomoda a gente, é porque a gente tem aquele problema e não está enxergando. Ou então a gente tem muito orgulho, porque quanto maior o orgulho, maior a mágoa. Mais fácil a gente se ofende. Vamos trabalhar com a humildade. Leiam a obra São Francisco de Assis, de Maria Estico, a editora Rosas, vocês vão aprender o que é humildade. Com Francisco, então, um outro Francisco, nosso querido Chico Xavier, que foi obrigado a lamber feridas quando tinha 5 anos de idade. O filho da sua madrinha Rita de Castro estava com uma ferida na perna que não sarava, e ela obrigou o Chico a lamber várias noites a ferida para que ele ficasse curado. O nosso orientador nazareno, vocês esquecem que fizeram Chico Xavier, que era todo amor, todo bondade, todo renúncia. Criança ainda lamber feridas, vocês não aceitam qualquer crítica, qualquer comentáriozinho, vocês já abandonam a casa espírita, deserdam o trabalho que é necessário para vocês, que vocês devem agradecer aquela oportunidade. É remédio para vocês. Os maiores enfermos somos nós, os que estamos trabalhando na casa espírita, os mais necessitados. Os toxicômanos, a gente vê assim, um crescimento
assim, muito grande, né? Dentro dos lares. Então, quais as atitudes assim, imediatas assim, para a gente começar a ajudar a sair, a se recuperar, a aproximar-se, a se libertar do vício? A gente deu várias sugestões aqui. Então, fortalecer a família, praticar o amor incondicional, recorrer à casa espírita, oração, evangelho no lar, desobsessão, passes, água magnetizada, o estudo, que é o esclarecimento, evangelização infantil, ou seja, fazer todas as medidas de profilaxia, e aqueles que já estão com problema também, buscar a psicoterapia, o tratamento médico, que vão nos ajudar também. Psicoterapia e tratamento médico é fundamental, porque as drogas, algumas delas vão suprir aquela carência de prazer, né? A dopamina, a noradrenalina também. Alguns antidepressivos são utilizados no tratamento de pacientes com problemas de dependência química, certo? E ansiolíticos também, calmantes, para acalmar aquele furor, né, do delírio tremens, da abstinência. Os ansiolíticos, os calmantes vão ser fundamentais. Você vê vários, né, e eu sei, você acabou de enumerar vários. Um pouquinho mais alto. Só tem uma outra coisa também, que você fala sobre o trabalho no bem, o trabalho dentro da casa espírita. Você é médium também, não? Só tudo aqui é médium. Meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Aliás, eu trabalho até hoje, o meu pai também trabalha. Mente vazia, meus amigos, oficina do mal. Então, se a gente tiver uma ocupação, se a gente tiver uma terapia, porque o trabalho é terapia, a laboterapia, praxiterapia, nem que seja um trabalho simples para ganhar menos que salário mínimo, nem que seja somente um trabalho voluntário se a gente não arruma emprego, vamos buscar. Tem trabalho voluntário sobrando nas casas espíritas. Fazer faxina, pintar a casa, cuidar da manutenção, trabalhar na livraria, na recepção. Nossa, mas isso é tarefa tão simples, não vale nada. Meus amigos, os espíritos não querem que a gente faça prodígios, não. Uma hora de trabalho no bem, na faxina, ou na doutrinação, ou aplicando passe, ou como médium de cura, ou dando palestra, ou como presidente de casa espírita, vale tanto quanto uma hora de qualquer outra atividade na casa espírita. Quem já leu o livro aqui no nosso lar? Lá no nosso lar, naquela colônia espiritual, uma hora de faxina vale tanto quanto uma hora de trabalho como cirurgião médico. Só quem ganha mais, quem ganha em dobro, é quem vai trabalhar no umbral, nas regiões de sofrimento. Então, quem vai para as clínicas de dependência química, quem vai para os centros espíritas que tratam de dependência, aqueles que vão ajudar aqueles que estão sofrendo, enfermos nos hospitais, nos presídios, aquele certamente tem ainda um papel muito mais importante no seu trabalho. Então, ocupar a mente com leituras edificantes, com ocupações úteis, com estudo, com trabalho, vai ser muito útil para todos nós. Nós podemos trabalhar como médicos na casa espírita, enfim, tem uma série de atividades que nós podemos ajudar e seremos muito abençoados. Uma vez que a gente está ali para ajudar os outros, somos os primeiros a ser auxiliados. Os nossos obsessores vão ser atendidos na reunião mediúnica, vamos ser ajudados. E o critério mais importante que Jesus nos disse, quando for separar as ovelhas dos bodes, a separação entre o joio do trigo, ele disse que seria a caridade. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Estava nu e me vestiste. Estava preso e enfermo e foste me visitar. Mostrando que esse seria o mais importante critério da caridade. E podemos fazer outra caridade, que é a caridade moral, e também a caridade mais importante para a doutrina espírita, que é a sua divulgação, ajudando o Consolador prometido por Jesus a levar a esperança, consolo e amor a toda parte. Então, o dependente não aceita a religião, por exemplo, falar da religião, não aceita. Não aceita a nossa religião, e aí para o nosso orgulho a gente tem a nossa, não é? Mas ele pode jogar na igreja evangélica, que tem ajudado milhares e milhões de pessoas, problemas de vícios. Onde se instala uma igreja evangélica, diminui criminalidade, diminui problemas no lar, homens que batiam mulheres, violência doméstica, drogadição. Então cada um está ajudando. Então pode ser na católica, tem o desafio jovem, tem vários movimentos aí, tem os narcóticos anônimos, os psicóticos anônimos, tem os alcoólicos anônimos, tem várias instituições para nos ajudar. E não é só a nossa religião que pode ajudar. Nós podemos ajudar com a prece, fazendo
a desobsessão por ele, porque a gente pode fazer o tratamento à distância, não é? Na casa espírita, e buscar ajuda, se ajudando, se aperfeiçoando, para poder, através do amor incondicional, a gente tocar aquele coração. Ok? Mais alguma pergunta? Última pergunta. Uma vez fiz uma visita na faculdade. Mais alto que eu não estou escutando. Uma vez eu fiz uma visita na faculdade a uma pessoa e levei o evangelho, tentei, dei essa pessoa que estava me visitando, que é filho da família de serviço. E não sou satisfeito e tal. E mostrou para os outros companheiros dela. E eles não aceitaram. Esta Bíblia aqui você não lê. Não aceitou. Aí teve que me devolver o evangelho. Mas eu tentei. A gente fez a nossa parte, né? Nós estamos aqui para salvar o mundo. E aí o nosso orgulho vai querer que a gente salve as pessoas. Estamos aqui para fazer a nossa parte. E até renunciar a si mesmo também, essa pretensão de salvacionista. Vamos fazer a nossa parte, porque a gente fica sofrendo, fica entrando em padrões vibratórios mais baixos, porque fica, não, eu tenho que ajudar, eu tenho que salvar meu filho, eu tenho que salvar meu marido. E aí a gente acaba entrando no desespero, perde a sintonia com os espíritos superiores. Porque às vezes nem eles mesmos acham que estão com problema. E acham que não precisa de um médico, não precisa da religião. E também acham que aquilo ali é só quando eles querem, tem controle. Que tem controle. Mas não consegue parar, né? Mas muitas vezes não está ainda no problema da alcoofilia mesmo, do alcoolismo mesmo propriamente dito, não. Tá? Muitos deles estão ali, mas realmente não são dependentes químicos, não. Estão apenas gastando, farriando demais, é por isso que também a gente acha ruim, né? Porque sabe que estão aprontando. Né? Mas é um anestésico que estão usando. E não quer dizer propriamente que estejam viciados, dependentes quimicamente mesmo da droga, ainda não, certo? Sobretudo na questão do álcool. Muitas pessoas têm tolerância, conseguem usar o álcool durante muito tempo, prejudica os neurônios, tudo, provoca doença, né? Mas consegue se libertar com certa facilidade. Então é mais fácil. Paciência, oração, evangelho no lar, confiança irrestrita em Deus. Então, meus amigos, que Jesus, com seu infinito amor, nos abençoe, nos ilumine e nos deixe em sua paz. Vou deixar aqui nosso site, onde vocês podem encontrar algumas palestras, podem baixar gratuitamente. A gente pede só que faça uma pequena doação para a sua casa espírita, se possível. Pode ser em alimento, em roupas, preferencialmente em dinheiro, que elas estão precisadas, muito necessitadas mesmo. O site é www.nazarenofeitosa.com.br nazarenofeitosa.com.br. Meus amigos, é importante um último recado. Como estamos num mundo de provas, o papel de pai, o papel de mãe são também provas para nós. Provas do compromisso que assumimos e também são provas de poder. São provas para submetermos à humildade. Por isso, assim como dizemos, queres conhecer um homem, dar-lhes poder e dar-lhe dinheiro, quando estamos à frente de uma família, temos que ter essa consciência da prova por que estamos passando e da importância da humildade com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos. E que Jesus nos proteja as famílias, que Maria Santíssima nos abençoe, esteja sempre conosco em nossos dias de vida. Muita paz.